Então, mais uma vez, pessoal, que bom que vocês estão aqui para estudar física de novo. Hoje nós vamos estudar um pouco de força centrípeta. Vamos lá, passando o quadro. E antes da gente começar a estudar a força centrípeta, vamos dar uma pequena revisada naquilo que vocês já deram uma estudada. Então, primeiro, aqui, temos ali uma circunferência de raio R. Deixa eu botar meu laser point lá para vocês. Aqui. Uma circunferência de raio R. E se a gente quer saber o comprimento desta circunferência, o comprimento é 2πr. Todo mundo sabe disso. Agora, se eu quiser saber somente este arco de circunferência aqui, como é que eu faço? Somente este arco. Esquece o resto e vamos pegar este arco. Este arco está relacionado a um ângulo θ. Esse ângulo, na verdade, quando eu trabalhei com ele todo, era 2π. 2πr, 2π radiano. Agora este ângulo passa a ser um ângulo que eu estou chamando de θ. Quem são eles aqui? Então, ΔS é o tamanho do arco da circunferência. R é o raio da circunferência e Δθ é o ângulo em radianos que eu estou trabalhando. Quanto maior esse ângulo, maior o meu ΔS. E olha só que interessante. Se eu pegar essa equação e dividir pelo tempo dos dois lados, veja, ΔS sobre ΔT é velocidade, ninguém tem dúvida disso. O interessante é que, se eu pegar o Δθ sobre ΔT, um espaço angular dividido pelo tempo, é a minha velocidade angular. Tá? Então, isso aqui revisando, você já viu isso em movimento circular uniforme. Observe que período é o tempo para completar um ciclo, ou seja, período é uma medida de tempo. Então, período é dado em segundos. Está aqui, ele é dado em segundos. Vamos passar aí. Período é dado em segundos no Sistema Internacional de Medidas. Mas ele pode ser dado de outra forma. Por exemplo, temos ali o período de rotação da Terra, 24 horas. Período de translação da Terra, 1 ano, ou 365, ou 366 dias. Não necessariamente tem que dar isso em segundos. Imagina a gente tem que falar não sei quantos milhões de segundos para dar a volta de um ano. Então tem coisas que vale a pena você colocar numa grandeza ou em outra, tá? Nem sempre a gente vai estar aí preso ao Sistema Internacional de Medidas. Frequência é a quantidade de voltas que ocorre em determinado tempo, ou seja, a frequência inverso do período. A unidade da frequência é o inverso do período, ou seja, a unidade é segundo na menos 1, também conhecido como Hertz. Então, aqui nós temos um exemplo, uma hélice que está girando, pode ter frequência aí de 2.000 voltas em um segundo, ou seja, 2.000 Hz, ou se eu quiser escrever também como 2 kHz. E outra forma de você dar a unidade da frequência é RPM, que é rotações por minuto. Aqui você tem a relação que eu acabei de falar, de período igual a 1 sobre F, ou seja, período é o inverso da frequência. Analisando um pouco mais, temos aí algumas relações matemáticas. Primeira coisa que a gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. E aí, dentro desse nosso movimento circular, ΔS é 2πr. A gente já viu. É a volta completa. 2πr. E o tempo associado a essa volta completa é o tzão lá, que é o período. Mas o período é o inverso da frequência. Então, essa nossa equação ela pode ser escrita de outra forma. Está lá, velocidade de algo que está girando pode ser 2πrf. Isso é só revisão. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Logo, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Esse rapazinho do lado ficou muito feliz vendo essa revisão. Tá aí pulando de alegria. Pulando aqui. Cara mais alegre, né? Vamos para lá. Vamos para frente. O que mais que a gente tem? Agora vamos entender assim, o que vem a ser exatamente a força centrípeta. Vou dizer para vocês que ela não existe. Como assim não existe? Existe uma força tangencial. É como a força atua. Como ela vai atuar num corpo. Por exemplo, a força tangencial ela atua na direção do movimento, tangenciando a trajetória. Essa força ela altera o módulo da velocidade. Ela vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade em módulo. Não vai mexer na direção, nem no sentido. Tá? Já por sua vez, a força centrípeta é uma força que atua perpendicularmente a essa trajetória.
Ou seja, ela atua jogando o corpo para o centro de uma trajetória circular. Tá? Dessa forma, uma força centrípeta ou uma força perpendicular à trajetória, ela não vai alterar o módulo da velocidade, mas altera a velocidade em sua direção e no seu sentido. Tá? Que forças que podem ser? O peso pode ser centrípeta ou tangencial, a elétrica pode ser centrípeta ou tangencial, a força de tração também, o atrito também, a força magnética normal, etc. Qualquer força que você conhece, ela pode atuar desde forma centrípeta ou de forma tangencial. Por isso que eu digo, não existe a força centrípeta. Existe uma força que naquele momento ela atua de forma centrípeta. Só para a gente entender um pouquinho mais. Força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. E aí a gente chega que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Para ficar mais claro para a gente, então o peso ele é uma força tangencial. Olha lá, quando a bola está caindo, o peso é na direção do movimento. Então o peso é uma força tangencial. Porém, o peso também pode ser uma força centrípeta. Olha essa situação aí. Quem puxa, no caso ali a Terra e a Lua, quem puxa a Lua nessa trajetória é a força-peso, é a força gravitacional. É ela que está ali trabalhando como força centrípeta. Então observe que o peso ele pode atuar tanto de forma centrípeta como forma tangencial. Ó, o peso pode atuar aqui. Qualquer outra força que a gente tem aqui também pode atuar. Então a gente agora, para entender bem, a gente tem que analisar caso a caso. Vamos ver os exemplos de aplicação. Aqui nós temos uma curva plana, uma curva horizontal. Nós estamos olhando de cima, o carro vai entrar naquela curva do ponto A até o ponto B. Então ele entra ali e faz a curva. Olha que bonito, que animação. E aí, olha só, qual é a única força que faz esse carro, que mantém este carro na curva? É a força de atrito. Se você passar óleo ali ou for uma pista com gelo, esse carro vai pela tangente, ele vai reto, ele não vai para o ponto B, ele vai passar direto aqui, ó, ele vai chegar do ponto A e vai embora para cá. O que segurou ele foi a força de atrito. Logo, a força de atrito aponta para o centro de uma trajetória cujo raio é R. Essa força de atrito é a minha força centrípeta. Então, em análise, o que eu posso dizer? Quem é a força centrípeta? É a força de atrito. Então, eu sei que força de atrito é mv² sobre R, e força de atrito é μ vezes A normal. Porém, como a curva é plana, o que eu sei? Que μ vezes A normal é mg, é a mesma força do peso. Logo, massa dos dois lados, as duas massas se cancelam e eu tenho que velocidade ao quadrado, passando o R para o outro lado, é μrg. Olha que interessante isso. A velocidade para o carro entrar nessa curva com segurança é μrg. Veja que o que depende da velocidade para esta curva? Somente do coeficiente de atrito, por exemplo, do pneu e do asfalto, e do raio da curva. Ele não pergunta aí se o carro tem mais massa, se tem menos massa, se é um carro mais baixo, mais alto. Não entra nenhuma outra variável aí. Por isso que você passa na estrada e você vê assim, a curva é de 60 km por hora. Não diz se é para caminhão, não diz se é para moto, não diz se é para carro. Tá? Então, a velocidade é dada pelo raio dessa trajetória. Outro exemplo, um plano que está horizontal, sem atrito. Você tem ali uma bolinha girando por uma força de tensão, está lá tracionando, e aquela bolinha ali está girando nesta trajetória daqui. Quais são as forças que atuam neste corpo? Primeiro, força-peso. Aí a gente vai entender que tem a normal também, ela está no plano. E tem a força de tração para o centro. Não tem atrito, o plano é sem atrito, senão entraria atrito aí. Então, a força que aponta para o centro é força de tração. Força de tração é força centrípeta, e uma forma de eu calcular a tração é essa daí. Tá?